Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega Lição, e a gente está começando hoje aqui já no espírito de saudade, por quê? Lição 7 da lição Parábolas está quase acabando, chegamos na metade, mas ainda não acabou. Então, antes de iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para estudar essa lição, que tem sido uma lição poderosíssima, tem sido uma bênção essa lição. E nós finalmente chegamos aqui na lição 7, vestes de casamento. E todos os sábados eu estou aqui estudando a lição com pessoas que são pessoas capacitadas, estudadas, um time de peso que está aqui sempre com a gente. E hoje eu tenho duas pessoas muito boas aqui conosco. Vou apresentar primeiro quem vocês vão relembrar, tá legal? O Super Christian está aqui, nosso coordenador de universitários aqui da PAC. Tudo bem, Christian? Tudo bem, pastor? Estou muito contente de estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Que bom, Christian. Para quem não lembra, o Christian teve com a gente nos primórdios, bem no comecinho do Pega a Lição, né? Já tem uns 2 anos aí, né, Christian? Passou rapidamente, hein? Passou muito rápido, né? Olha só, voou. E o Christian é esposo da Beth, secretária do Ministério Jovem, e pai do Super Miguel, não é isso? Isso mesmo, o Miguel está crescendo cada dia mais. Tá, né? Miguel é uma belezinha, hein? Que maravilha. E do lado do Christian nós temos ele que vocês já conhecem, o Super Bruno, não é isso, Brunão? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui. É assim, ó, me convidou uma vez, eu peço pra voltar sempre, e agora vai ter que me expulsar daqui. Ele não quer mais levantar a cadeira agora. Ele falou, é minha, eu vou Já levar pra marquei casa. território aqui, ó. Eu acho que eu vou marcar também, hein? Marca. Christian. Com certeza vocês vão voltar mais vezes, meninos, com certeza. Mas olha, o pessoal de casa veio aqui para estudar a lição. O pessoal tá reparando aqui também, Christian, antes de falar da lição, que eu e você estamos aqui, né, Christian, com o uniforme do Caleb, Missão Caleb, né? Isso aí. Bombando. Foi uma benção agora em julho, né, Missão Caleb. Para quem não participou, ainda dá tempo, a gente tá no finalzinho aqui, agosto, as últimas ações, mas é bom se conectar à Missão Caleb, né, Christian? Isso mesmo, né? E nós fazemos convite para continuar, né? Missão Caleb não parar neste mês, não? Continua. Continua, né, Christian? Isso. Inclusive, agora, mais pra frente, vai ter evento do nosso Congresso de Universitários, não é isso, Christian? Isso mesmo, nós já estamos preparando tudo direitinho aí, nós convidamos a todos, se você é universitário ou está se preparando para entrar na faculdade, se prepare porque está chegando um momento muito especial para você. E tem coisas boas aí, né? Se prepara que vai ser Sim, bênção aí, sim. você vai ver lá, vai ser coisa muito boa. Mas pra gente iniciar o estudo da nossa lição, vou pedir ao meu amigo Christian que faça oração pra gente iniciar, por favor. Vamos orar. Amado bom Deus que está no céu, muito obrigado porque o Senhor está conosco neste momento. Nós pedimos a tua bênção, que o Santo Espírito esteja conosco. Nós pedimos para os nossos amigos que nos estão acompanhando pela internet, que eles também sejam abençoados através dessa lição. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Christian. Vestes de casamento. E a tirinha tem uma tirinha interessante aí, né? Olha só, tá um rapazinho de bonezinho numa festa de casamento. Alguém chega com com O um look, terno, com um look ali, né? Pra ele, olha, não tá nem aí no veste não, né? Que estranho, não acha? Ele está certo, errado é o psiquiatra que deu alta pra ele. Boa. Olhar falar de vestes de casamento nos dias que a gente vive, que se prega a aceitação acima de tudo e que não existe mais certo e errado, o que vocês acham, menino? Olhando pra essa tirinha aí, o que vocês me dizem, hein? Nossa vida, você... aqui no casamento tem meio que um padrão a ser vestido, porque é uma cerimônia especial, então exige uma preparação. E você falar nos dias de hoje que você quer meio que padronizar alguém para ela ser igual ao que está acontecendo ali aos demais, nossa, é quase que um crime, quase. Mas quando a gente fala de casamento, é tão interessante isso, e relacionando com a Bíblia, porque a festa de casamento não é algo que você planeja no dia, não é algo que você decide na hora. É algo que você já pensa com muita antecedência, planeja, sonha, e assim vai ser também a volta de Jesus, né? Você vai planejar, você vai sonhar, você vai se preparar para esse grande evento, para esse grande encontro. Não vai ser assim, eu vou fazer de qualquer jeito, vou estar lá. Não. Se você, aqui na tira, o menino conseguiu entrar e participar da festa de qualquer jeito. Só que no grande encontro, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, não é de qualquer jeito, não. Vai ter que ter uma preparação prévia. Coisa que um casamento também exige, uma preparação prévia. Muito bem colocado. Você concorda, Christian? Isso aí, né? Algo interessante também que nós podemos reparar é quando uma pessoa vai casar, ele faz um planejamento, né? Ele Sim. começa a dizer, vou convidar meus melhores amigos, amigo mais próximo, a família, Sim. e ele faz convite, né? Quando a pessoa recebe o convite, ele tem
planos, planejamento, mas quando recebe o convite do casamento da pessoa, algo especial, fala, não, eu deixo meus planos. Sim. Eu vou preparar para esse casamento. E aí começa a sonhar, como que vamos nos vestir, fala com a parceira, vamos vestir desse jeito, mas temos que estar apresentável. Não né? posso faltar, né? Não posso faltar, né? E, inclusive, quando alguém faz um convite, você pensa, esse dia está chegando, né? Esse dia, falta 2 dias, falta um dia, você está lá. E o interessante é que em cada casamento que a gente participa, que você pode participar, todas as pessoas estão bem vestidas, não é verdade? Exatamente. Todo mundo, porque é algo especial. Exatamente, Christian. E quando a gente fala dessa parábola especial aí de casamento, é curioso que em vários evangelhos, Jesus ele cita o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus se parece a, o reino dos céus seria assim, nas parábolas. E especialmente em Mateus 22, ele começa mais uma vez falando, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E em Mateus 22, a gente encontra o seguinte, olha para as pessoas que estão em casa, Mateus 22, versículos 2, 3 e 4, depois eu vou continuar contando para você. Diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou todos aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Perceba uma coisa, antes da gente continuar analisando aqui. Só uma questão. Quando você prepara o casamento, o Christian acabou de falar aqui, você convida quem para o casamento? Os amigos, não é isso, Christian? Isso. Os parentes, né? Todo mundo aqui, né? Familiar, todo mundo mais próximo, né? Quanto tempo você tem de casamento, Christian? Já passou mais de 2 anos. Já passou mais de 2 anos, vamos fazer 3, né? Mas acho que aqui você é o recém-casado, eu já estou com quase 10. Né? Na verdade, 10 juntos, minto, 8 de casado agora, 31 de julho. Se errar, a Rose vai ficar brava. Vai ficar brava. 8 de casamento agora, dia 31 de julho. Mas, Christian, como é que foi? Porque você, peruano, Beth, brasileira, como é que foi essa história desse casamento, a preparação para chamar os amigos? Essa logística, né? Essa logística para chamar amigos e família, como foi? Então, né, nós moramos na capital, que era Lima, né? Lima. Eu sou de Tacna, que é fronteira com Chile. Sim. Então, nós estávamos no tempo da pandemia, a gente planejou tudo, mas quem é mais motivado é a noiva, né? Que tá tudo direitinho, vamos fazer tudo direitinho. Sim. Nós convidamos um amigo especial próximo para nos ajudarem. Certo. Assim, a gente fazia todo online, via Zoom. Vamos fazer isso assim, assim. Por quê? Porque sempre quando chega o momento do casamento, sempre acontece algumas coisas. Tem um detalhezinho ou outro que não é? Isso, então a gente fica mais tranquilo porque temos alguém que queria nos ajudar, né? Certo. Mas Ainda assim... até agora eu não posso esquecer porque é um momento muito especial, né? Entendi. E para levar os convidados, Christian, os amigos e os parentes, como é que foi essa logística aí? Você fez em Lima o casamento ou fez em... É Ticana que você falou? Tacna. Tacna. Fronteira com Chile. Sim. Foi em Tacna, né? A gente fez convite, temos uma lista enorme de amizade, tanto da Beth como da minha pessoa. Começamos com os familiares, né? A minha família são 12, de parte do meu pai, 12 irmãos. Uau! 12. É muita gente. De parte da minha mãe são 5. São 5. Se a gente fala só em primos, eu tenho mais de 50 primos. Uau! Então... Então era difícil. E como era tempo pandemia, eles só deram assim, só 80 pessoas máximo. E aí a gente, e agora? Decidir quem vamos convidar. Sim. Aí as famílias mais próximos, mas que moram perto, e amigos, né, que assistiram, né? E aí eles aceitaram e participaram desse casamento. Entendi. Porque imagina, uma festinha para a família do Christian, e só de primos 50, 12 tio, de um lado é 12, do outro é 5, 17. Você imagina, se botar uns agregados nessa história, um bolinho para a família 600 pessoas, né? Coisinha pouca. Coisinha pouca, né? Coisinha pouca. Mas é interessante que você estava falando, eu estava lembrando, a lista de casamento, quando a gente começa a montar, eu e minha esposa fomos montando, você vai botando amigo, parente, não sei o que, se não tiver um número para delimitar, o céu é o limite. Você vai colocando e vai colocando e vai colocando. Mas eu lembro de uma característica muito especial que a gente tinha, que era a seguinte: toda vez que a gente ia ver quem vai chamar, você normalmente chama aqueles que são bem próximos, né? Se você tiver que escolher, você ama todos, mas se você tiver que chamar alguém, você vai chamar aqueles que são bem próximos, que estão próximos. No caso da nossa parábola, eu imagino que o rei, que foi preparar o casamento do filho junto com o filho, ele mandou convite
para os amigos, porque no caso aqui, Christian e eu não somos reis, então não tinha o orçamento para De um chamar rei. de um rei, né? Mas o rei não tinha limitações, Não. então ele convidou todo Todo mundo, né? Amigos, parentes, familiares, todo mundo foi convidado. O triste da história, como o Christian falou, que quando você recebe convite, você separa do seu tempo para estar lá. Isso Mas agora na nossa parábola parece que eles foram negando, foi isso, meninos? foi. Exatamente. Aqui na parábola, eles só tinham um trabalho, uma missão, que era ir, Só ir. era aceitar. Eles só precisavam fazer isso, mas eles não aceitaram. Aí eu falei assim, poxa, mas como assim? Ô louco, uma festinha, uma boquinha livre, eu tô dentro, só me chamar que eu vou. A gente sempre brinca assim, né? Só que a mesma festa, só que trazendo para os nossos dias, ela está sendo preparada e o convite está sendo divulgado e as pessoas não estão querendo ir. E não é esse casamento que a gente está falando terrestre, Sim. mas é os céus. É o Celso, com certeza. E curioso você tá falando aí, Bruno, porque eu tava pensando o seguinte, meninos. No tempo de Cristo, o rei, quando dava festa de casamento, ele não dava... Porque é uma festa hoje, 4, 5 horas de festa, você já vai gastar um dinheirinho, né? Mas são 4, 5 horas de festa. No tempo de um rei, no tempo de Cristo, a festa de casamento poderia durar, principalmente filho de rei, de 7 dias para mais. Então imagina o seguinte, você fazia a festa, você tinha que ter nessa festa 7 dias, já que era uma festa de 7 dias, tinha que ter hospedagem. Uhum. Tinha que ter comida para 7 dias. E se as pessoas não tivessem transporte, era costume em alguns lugares enviarem pessoas para buscar e trazer. E se não fosse suficiente, ainda existiam as roupas festivais, que se você não tivesse, o rei poderia enviar para você estar vestido adequadamente. Então perceba, literalmente era só você ir. Você não tinha que fazer nada, era só ir. Praticamente ir. Praticamente ir, né? Só aceitar o convite, né, Christian? Vai e pronto, né? Pode falar, mesmo. Christian. Não, é isso mesmo, né? E isso me faz lembrar algo interessante que nós encontramos na Bíblia, né? Porque aqui quem faz o convite é o rei, que é Deus, né? Sim. Ele fez o convite e através das histórias bíblicas nós encontramos que Deus sempre fez o convite a seu povo, Sim. chamando, venha, 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 mas o povo sempre se afastava. Mas mesmo assim, Deus enviava seus profetas. Para Sim. quê? Para se voltar ao Senhor. Voltem pro caminho. Voltem, né? Mesmo assim, o povo se afastava e Deus enviava outro profeta. E mesmo assim, os profetas eram rejeitados, eram perseguidos, né? Nessa situação, né? E isso nos faz pensar o seguinte: será que isso está acontecendo novamente conosco? É verdade, Cristian, é um bom pensamento, porque, como você falou, Deus ele vai chamando, e a gente vai rejeitando. Naquele tempo eles falaram, eu comprei um campo, não posso. Tô com um boi novo, não posso. Tô com uma festa aqui, eu não posso. Hoje, o que a gente fala para não se apresentar diante de Deus? Isso mesmo. A gente vai colocando as coisas, né? Eu tô com sonho, tô com isso, tô com emprego, tô com aquilo outro, e vou deixando Deus de lado, Deus de lado. Só que é curioso que a parábola ela tem duas instâncias. A primeira instância é, o rei manda o convite, eles não aceitam, o rei insiste, eles não aceitam, alguns até maltratam e matam. Matam, é isso. É como você falou, Deus manda os profetas, alguns profetas foram até mortos, dando a mensagem da verdade. Aí o rei fala assim, tá tranquilo, pega os meus exércitos, vai lá, mata todo mundo, pode destruir tudo, queima todas as cidades daqueles que não aceitaram o convite e faz o seguinte, agora sai por todos os caminhos, encruzilhadas, esquinas, ruas e chama a todos. Todos estão convidados. Isso é muito bacana, né? Porque agora o convite já não é o casamento, que é uma festa muito particular e peculiar, que normalmente é para família e amigos. Agora você percebe que o rei ele está estendendo para todos. Quem quiser vir, pode vir. Venha. E vai ter o direito que qualquer convidado tem. Roupa, alimentação, estalagem, tudo. E algo interessante que aí, que dá para perceber que é um convite especial para Sim. todo mundo. Aquela pessoa que aceita, ele se sente especial. Opa, é o convite do rei. É o convite do rei. Não é Exatamente. qualquer pessoa. Então, você deve se sentir especial por receber esse convite. Muito bem colocado, Cristian. Então você recebe um convite especial para você poder ir. E o curioso aqui é que o seguinte, o convite ele é feito, é levado, eles saem levando para todos os lados os convites e obviamente, como vão pegando todas as pessoas das encruzilhadas e dos caminhos, todos eles vão recebendo não só o convite, como recebe também as roupas, as vestes. E como eu gosto muito dessa parábola. Porque quando a gente está falando de vestes agora, de que será que a Bíblia está te falando? Por que a parábola está te apontando esse negócio dessas vestes? Qual é o caminho? Por que as vestes eram tão importantes ali, meninos? Vocês querem ler? Vamos ler um texto. Vamos ler. Zacarias capítulo 3, versículos de 1 ao 4. Muito bem. Olha o que diz o texto. Você lê pra gente, Bruno? Claro. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4.
Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, e estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Muito bem colocado aí pelo texto. Obrigado, Bruno. Percebe uma coisa, Josué era um sumo sacerdote, e aí num texto original, Josué está diante do anjo do Senhor. O termo anjo do Senhor aqui, ou anjo, como está na versão da Bíblia do Bruno, não se aplica a um anjo comum, tá? Porque o termo em hebraico, no texto original aqui, se refere a uma pessoa, a um ser diferente que se apresentou diante de Manoá para falar que Sansão ia nascer, visitou Abraão com outros 2 seres, no caso 2 anjos específicos mesmo, para dizer que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Ou seja, aquele que João coloca assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então está falando do próprio Cristo. Josué era um sumo sacerdote, estava se apresentando diante de Cristo, Satanás estava do lado dele para acusá-lo e as vestes deles estavam o quê? Sujas. Perceba que quando a gente fala de vestes, isso é importante para quem está em casa, quando está falando de vestes, está falando da única parte que você vai levar para o céu. E você não vai levar para o céu vestes de pano. Você vai levar para o seu? O caráter. O caráter. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala que as vestes de Josué eram sujas, é porque o caráter dele era um caráter de uma pessoa pecadora, assim como todos somos pecadores. Mas quando ele se apresenta diante de Cristo, o que Cristo fala? Troca as vestes dele. Em algumas versões vai trazer assim, coloca nele finos trajes. E finos trajes é a expressão de Apocalipse 19 para dizer o seguinte: aqueles santos, os salvos, estão vestidos de finos trajes, são os trajes de salvação. Então perceba uma coisa aqui, quando a gente fala sobre vestes, na parábola lá de Mateus 22, não está falando só sobre a vestimenta que você vai levar para o casamento, está falando do seu caráter. Então quando você recebe o convite para o céu, Deus também está te dando a oportunidade de você ter uma transformação de caráter para você se tornar em um cidadão do céu. Agora, como é que essa transformação ocorre, meninos, no dia a dia? Como é que isso ocorre? Isso aí é constante, né? Quando uma pessoa começa a conhecer a Deus, melhor, antes de uma pessoa conhecer a Deus, a vida dele pode ser diferente, né? Sim. Às vezes todos nós viemos de famílias diferentes. Nós fomos educados de acordo à família. Sim. E todos nós tivemos nossas dificuldades. Mas, quando um começa a conhecer a Deus, essa pessoa começa a estudar, a saber quem é Jesus, na realidade. Quem é essa pessoa? Então, essa pessoa começa a estudar a Bíblia constantemente, diariamente, e essa pessoa não sabe em que momento é transformado. Por quê? Eu lembro quando comecei a estudar a Bíblia, uma vez perguntei para meu instrutor bíblico, como eu vou saber que Deus transforma a minha vida? Foi a minha pergunta para ele. Você é adventista há quantos anos, Cristian? Já há mais de 16 anos. Eu me batizei aos 16 anos. 16 anos você se batizou? Que legal, Cristian. Quase 17 anos atrás. Uau. E eu perguntei para ele, mas como assim eu vou saber que Deus transforma a minha vida? E ele falou assim, o seguinte, Cristian, você sabe de onde vem o vento? Você sabe? Depende, né? Pode vir por aqui e por lá, não sei. Mas você sabe ou não sabe? Não sei, porque se depende do vento. Claro. Beleza. Aí falou, olha, você não vai saber em que momento a sua vida vai ser transformada. Mas as pessoas que moram ao seu redor, a sua família, seus amigos, seus vizinhos, eles vão falar, o Cristian, o que aconteceu com você? Você está diferente? Quando essas pessoas falarem isso para você, você saberá que Deus começou a transformar a sua vida. Por quê? Porque seu caráter vai mudar. Se antes você gostava de brigar, hoje em dia você não briga. Se antes você ficava desesperado toda hora, hoje em dia você não fica desesperado. Por quê? Porque você deixa tudo nas mãos de Deus. Mesmo com dificuldade, você confia no Senhor. Porque você está conhecendo a pessoa de Jesus. Sempre me custa falar isso, né? A pessoa de Jesus, porque se eu acredito na pessoa de Jesus, porque Ele é especial. Sim. Isso, né? E isso demanda que, primeiramente, conhecer a Deus. Porque é impossível que uma pessoa comece a estudar a Bíblia, leia a Bíblia constantemente e o caráter da pessoa muda, alguma coisa está acontecendo. Sim.
Porque quando uma pessoa começa a ler a Bíblia, o caráter da pessoa muda. Não pode ser a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Não. E você vai colocando isso, Cristiano, é muito interessante porque agora percebe uma coisa. Não é só ir ao casamento. A convivência com o noivo começa agora. Então. Né? Eu preciso me apresentar diante de Cristo. É isso que Zacarias está nos dizendo. Josué estava com a veste suja, mas estava se apresentando diante de Cristo. Ali as vestes foram transformadas. Então, se eu não me apresento diante de Cristo, não tem como minhas vestes serem transformadas. Exatamente. Né? Então, preciso da convivência. Exato, precisa muito da convivência. E quando fala sobre transformação de caráter e convivência com Cristo, isso, a palavra transformação significa que era uma coisa e vai se tornar outra totalmente diferente. Ou seja, o processo da transformação, muitas vezes ele não é bom, muitas vezes ele dói, ele machuca, ele incomoda, mas se você desiste no meio do processo, significa que a melhora ou a transformação não era algo que você queria de fato. Porque no primeiro vento de dificuldade a gente já desistiu. Mas agora, se você insiste, persiste, você vai ver que no final vai valer a pena. Mas você só vai ver o final, a conclusão, se você insistir no processo de transformação. E o processo de transformação, principalmente do nosso caráter, dói, incomoda. Não é algo fácil, não é algo gostoso, porque a gente vai ter que mudar, vai fazer coisas ou deixar de fazer coisas que nós gostamos, que não condizem com a nossa fé. E aí a gente vai começar a conviver com Cristo. E muito bem, como o Christian disse, você não vai saber em que momento foi. E talvez as pessoas também não. Mas de repente elas vão olhar para trás e falar assim, nossa, mas de um tempo para cá, não sei quando, não sei o dia ao certo, mas tem uma coisa diferente, tem um olhar diferente, tem um brilho diferente nessa pessoa. O que será que tem diferente nele? Se ele continua aqui morando perto da gente, continua convivendo com ele, o que tem de diferente? O diferencial é porque você agora está se relacionando com Cristo e está agora vestido de finos trajes. O seu caráter foi transformado dia após dia. E detalhe, não é porque o seu caráter foi transformado uma vez que ele vai estar transformado para sempre. Verdade. É um processo isso. Você transformou seu caráter, Deus transformou, ok, maravilha, glória a Deus. Mas agora você tem que continuar para que os seus trajes continuem limpos e apresentáveis a Deus, porque se você vacilar, ele vai sujar novamente. Aí você vai ter que voltar novamente para o processo de transformação. Muito bem colocado, Bruno. Muito bem colocado, Christian, porque agora, então, esse processo de transformação é árduo, é duro e é contínuo. Isso mesmo. Não é isso? É constante. É constante. Mas agora, na parábola, a gente percebe uma coisa, meninos. A parábola segue, e depois que o rei mandou os soldados passarem por todos os lugares, o rei vai sair no salão da festa. Finalmente a festa ocorreu. A festa aconteceu. E ali, naquele momento, o príncipe está ali celebrando seu casamento e o rei sai pela festa andando, vendo os convidados e, de repente, o rei nota alguém que não tem a veste nupcial. Ou seja, não tem a veste de casamento. Eu queria ler com vocês esse texto, né, que está aqui no capítulo 22, do 11 em diante, que diz assim: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Perceba, o rei foi lá e aí achou esse homem que estava sem a veste nupcial. Sempre que eu leio essa parte do texto, eu me pergunto assim, o que estava errado nessa parte? Porque ele era um convidado. Não existiam penetras nessa festa, todo mundo foi convidado. Não faltaria comida, tinha comida para todo mundo. Não faltava lugar, tinha estalagem para todo mundo. Então o que estava errado? As vestes, né? E aí, quando eu olho para isso, eu começo a pensar, esse camarada, ele não aceitou as vestes que Deus queria que ele tivesse. Sim. Faltou o principal, porque as vestes eram elas que identificavam que ele pertencia à festa. As vestes, ou seja, o nosso caráter, é ele que vai nos mostrar e mostrar que nós pertencemos ao povo de Deus. Então, nossa, mas só porque ele estava sem a roupa, ele não pôde ficar na festa? Tá, mas se o seu caráter não se assemelha com o de Cristo, você não vai estar na festa do grande dia.
Porque o que nós vamos levar daqui é o nosso caráter. Então, se o nosso caráter não está semelhante aos demais, semelhante aos de Cristo, então você realmente, o seu lugar não é ali porque você está diferente naquele sentido, entendeu? Exatamente. Você pensa isso também, Christian? Como é que é? Isso, é algo interessante, né? Nós, hoje em dia, temos muitas pessoas que professam sua fé e fazem Sim. tudo, né? Eles estão participando, estão envolvidos, mas às vezes a gente nem sabe como está por dentro. Sim. Porque o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia estão mais confiantes nas suas forças. Que Sim. eu faço porque eu consigo. Eu Sim. consigo porque... Mas assim, eles acreditam em Deus, mas eles só confiam nas suas forças. E às vezes esquecem de que nós, na vida cristã, temos que depender de Deus. Porque Ele que dá, Ele que transforma, Ele que dá o Espírito Santo para se transformar diariamente. Só que aí, se uma pessoa, né, vamos supor, entregou a sua vida a Jesus, começa a estudar a Bíblia diariamente, ora constante, visita, tudo isso. Mas vamos supor que ele começa a parar. Para um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses. A pessoa começa a sentir que tudo é rotina. Vira uma rotina, a mesma coisa, sem sentido, não tem propósito. Passa 8, 9 meses sem ter uma proximidade para Deus, essa pessoa começa a se esfriar. Passa 1 ano, essa pessoa, em vez de esfriar, começa a dizer, eu não me sinto bem neste lugar. Então ela começa a se afastar mais. Mas, aí, mesmo assim, Deus faz o chamado, procura. Usa outras pessoas para trazer. Para quê? Para que ele volte. Por que conto isso? Porque isso também aconteceu comigo. Entendi. Aconteceu comigo isso, né? Quando comecei a vida cristã, passou um tempo, também passei por esse sentido, mas um dia lembrei o que Deus tem para mim e retomei essa caminhada. Essa é a vida cristã, né? Ter uma confiança no Senhor e Deus vai te ajudar constantemente a te aproximar mais. Para quê? Para que um dia nós estemos lá. Às vezes a gente vai se afastando, né, Cristiano? Às vezes não é nem proposital, mas se você se distrai, vai indo, quando você vê, Deus manda pessoas para te chamar. E louvado seja Deus porque te chamaram de volta, Cristian. Você é nosso. E é curioso, Cris e Bruno, que agora a gente percebe uma coisa aqui, né? Infelizmente, a parábola termina assim: lançai-o para fora. Eles pegam aquele que não vestiu as vestimentas de Deus e falam assim: lançai-o para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. É incrível como, se você fosse continuar, você ia perceber que lá na frente você vai ver um texto que vai falar, no próprio livro de Mateus você vai encontrar o texto que fala assim, que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então não é saber quem é Cristo, não é sobre dizer que crê em Cristo, mas é sobre viver com Cristo, ser transformado por Ele, ser restaurado por Ele, caminhar na direção do céu com Ele. É entender que tudo que temos está em Cristo e a salvação só vem dele. Salvação significa dependência, significa relacionamento. Fui salvo por Cristo, vivo com Ele. Não adianta eu professar que fui salvo por Jesus e vivo minha vida de qualquer maneira. Não existe isso. No caminho do céu, você não vai com as suas roupas, não vai com o seu caráter, não vai com os seus defeitos. Como assim? Você vai até Cristo com os defeitos. Jesus transforma você e vai moldando você todos os dias. Seu caráter vai sendo transformado. Você não deixa de ser pecador, mas se transformou num pecador salvo. Por quê? Porque eu estou sendo mudado. E meus hábitos vão sendo transformados, né? Dia após dia. Constantemente. E é interessante essa parte final aqui, só para finalizar, porque isso nos serve de alerta muito grande. Porque aqui o convidado, ele achou que ele iria entrar na festa e iria ficar ali de qualquer jeito, do jeito que ele queria. Sim. Se isso nos faz entender o seguinte, que as coisas de Deus têm ordem, têm leis e que devem ser cumpridas. Não vou fazer assim, eu vou fazer porque eu acho que é melhor assim, porque é a minha opinião, e Deus me ama, então Ele vai me aceitar do jeito que eu sou, eu vou fazer do jeito que eu quero. Sim, Ele te aceita do jeito que você está. Agora, permanecer, não. Se você está com Cristo, você tem que vestir finos trajes e ter uma vida nova. Então, as coisas de Deus, isso é muito sério, as coisas de Deus, elas têm ordem, têm leis e têm que ser seguidas. Se você não quiser seguir, tudo bem, você só não vai poder permanecer na festa de casamento. Exatamente. Meninos, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem um recado final para a galera de casa. Se pudesse dar um recado final baseado na parábola das bodas, qual seria o seu recado final? Quer começar, Bruno? Vamos começar. Olha, o meu recado final para vocês é o seguinte: Jesus está voltando e Ele está
as portas para voltar. Nós sabemos o que nós precisamos fazer atualmente é somente aceitar. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Tudo está disponível para a gente, está sendo preparado com muito amor e carinho. A gente só precisa aceitar. Só que essa aceitação vem com uma responsabilidade de que é viver verdadeiramente o Evangelho. Se vestir de finos trajes e tirar tudo aquilo que nos identifica com as trevas, para que dessa forma nós possamos ser identificados como filhos da luz, que é filhos de Jesus. Muito obrigado, Bruno. Christian, seu último recado para nossa galera de casa. Muito bom. Aí onde você está, fique tranquilo, pense e analise o seguinte: como está o meu caráter? Como estou hoje em dia? Porque eu acredito que você sabe como está neste momento. Eu acredito que você sabe porque as pessoas às vezes falam com você, mas mesmo assim, às vezes nós queremos a bênção do Senhor, queremos os privilégios do Senhor, só que às vezes nós não queremos ser transformados. Por amor a Deus, eu te peço, né? Agora mesmo, converse com Deus. Arregle sua situação com Deus. Ele está disposto a te abençoar, mas primeiramente você tem que mudar seu caráter. Porque para você ser uma bênção neste mundo, é importante ter o caráter de Cristo. É muito importante. Se a gente não tiver o caráter de Cristo, as pessoas não vão poder acreditar em você. Não adianta dizer Deus te abençoe se você não sente essa bênção do Senhor. Não adianta dizer Deus perdona seus pecados se você não foi perdoado pelos seus pecados. Não adianta dizer Senhor, o Senhor te ama se você não sente o amor de Deus. É momento de parar o que você está fazendo e se volte ao Senhor para que Ele continue transformando seu caráter e você esteja lá no céu. E não só você, também a sua família e as pessoas que estão ao redor de você. Amém. Obrigado, Amém. Christian, pelo recado. Meu recado para você é: o convite foi feito. Tá em tempo de você mudar de roupa, deixar Cristo habitar em você e se preparar para ir morar no céu com Ele. Não perca essa oportunidade. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Nós já estamos quase terminando. Quem ora pra gente terminar? Eu. Bruno, então ora pra gente, por favor. Querido Pai, que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais uma lição. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, todos os dias, quando a sua graça se renova pelas manhãs, o Senhor nos oferece e nos disponibiliza uma oportunidade de sermos melhores e de aceitarmos o convite para esse grande dia. Nossa missão é aceitar os termos, para que nós possamos estar um dia contigo nos céus, ó Pai. Amém. Então, nos ajude nessa caminhada, que seu Santo Espírito possa inundar o nosso coração a todo momento, que nós possamos nos lembrar que nós temos um encontro marcado contigo nos céus e nós queremos muito estar nesse dia, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, obrigado por essa lição que pelo sinal de internet ou pelas ondas do rádio, aonde quer que os jovens estejam ouvindo agora, que eles possam sentir o toque e a presença do seu Santo Espírito, ó Pai. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Obrigado você de casa por ter ficado até aqui. Você já sabe, a gente se vê semana que vem às 3 da tarde aqui no Pega a Lição. Grande abraço. Valeu! Valeu.